Leia a Bíblia toda em um ano. Hoje nós estamos lendo há já 99 dias a leitura desde que iniciamos, ininterruptas, né? Sem interrupção. Não pelos nossos méritos, mas os méritos daquele que nos dá força, nos ajuda, nos dá todo dia a possibilidade de vir aqui, abrir o cano, as Sagradas Escrituras e nós termos contatos com a palavra dele. Ontem nós iniciamos o livro da primeira carta aos Coríntios, né? Paulo escreveu mais do que uma carta e nós tivemos uma leitura, eu posso dizer, um pouco extensa, né? E conseguimos ver uma série de lições e correlações com o último livro que nós lemos, que é Deuteronômio. Paulo tem um amor grande, um cuidado, um carinho e uma vontade de instruir os irmãos lá em Corinto, uma igreja que nos ajuda muito a olharmos para as dificuldades que os irmãos estão passando aqui, né, em Corinto. E aí a gente começa a entender a dificuldade que também nós podemos ou passar igual ou olharmos e falarmos não, né, não queremos, né, temos essa compreensão dessa instrução de Paulo a não cometermos também como os irmãos haviam, né, estavam vivendo lá, né, nessa igreja, lá nessa região. Corinto é uma cidade portuária. Bom dia, Júlia. Deus te abençoe. Bom dia. Paz de Cristo. E então Paulo ele começa a escrever essa carta juntamente com o irmão Sóstenes, né? Ele vai dar saudação, ele vai agradecer a Deus, né, pela igreja. Ele vai falar que já começar com as divisões, né, que estava havendo alguns grupos ali. E ele vai então, né, dar continuidade falando da sabedoria de Deus. E o capítulo 2 ele vai descrever da mensagem, a mensagem que Paulo, né, tá dizendo que a mensagem de Deus é sabedoria, né, e loucura para os sábios e sabedoria para os humildes, vamos dizer assim. E a gente leu então o capítulo 3, capítulo 4, até o capítulo 4 nós lemos. Então eu peço que você abra, né, a sua Bíblia ou acompanhe a leitura de hoje. A gente vai ler capítulo 5 de 1 Coríntios. A gente sabe que Paulo escreveu mais do que 2 cartas. A gente vai ver isso. E então, mas aqui ficou registrado aqui no cano foi essas 2 cartas aos irmãos de Coríntio. Então, Paulo ele vai falar sobre a imoralidade da igreja que estava tendo e o orgulho, né? E ele diz assim no capítulo 5, versículo 1: comenta-se por toda parte que há imoralidade sexual em seu meio. Imoralidade que nem mesmo os pagãos praticam. Olha que interessante. Agora ele vai descrever o que está acontecendo lá. Soube de um homem que entre vocês mantém relações sexuais com a sua própria madrasta. Como podem se orgulhar disso? Deveriam lamentar-se e excluir-se de sua comunhão o homem que cometeu tamanha ofensa. Versículo 3. Embora eu não esteja com vocês em pessoa, estou em espírito.
E como se estivesse aí, já condenei esse homem em nome do Senhor Jesus. Convoque uma reunião. Estarei com vocês em meu espírito e o poder de nosso Senhor Jesus também está presente. Entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja punido e o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é nada bom se orgulharem disso. Não percebem que esse pecado é como um pouco de fermento que leveda toda a massa? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova sem fermento. E o que de fato são Cristo, nosso Cordeiro Pascual, que foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Quando lhe escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregaram em imoralidade sexual. Olha aqui, versículo 9 de capítulo 5, como eu acabei de citar, né? Tem mais de uma carta, né? Ou seja, a gente já está vendo que tem 3. Tem uma carta anterior a essa de 1 Coríntios. Quando lhe escrevi antes, disse que não deviam se associar com pessoas que se entregam à imoralidade sexual. Versículo 10. Com isso, porém, não me referia a descrentes que viviam em imoralidade sexual, ou são avarentos, ou exploram os outros, ou adoram ídolos. Vocês teriam de sair deste mundo para evitar pessoas desse tipo. O que eu queria dizer era que vocês não devem se associar a alguém que se afirma ser irmão, mas vive em imoralidade sexual, ou é avarento, ou adora ídolos, ou insulta as pessoas, ou é bêbado, ou explora os outros. Nem ao menos comam com gente assim. Não cabe a mim julgar os de fora, mas certamente cabe a vocês julgar os que estão dentro. Deus julgará os de fora. Portanto, elimine o mal no meio de vocês. O que está acontecendo aqui? A iniquidade, né? E as pessoas se orgulhando. Ou seja, pessoas que querem conviver. Sabe, tem certas pessoas, né, e nós podemos nos alertar aqui para olharmos para dentro de nós. Sempre há um olhar para dentro de nós. Será que temos, né, pessoas que somos nós, que estamos vivendo no pecado? Né? Esse capítulo conta que estava acontecendo dentro da igreja, não para quem está de fora. Isso, ele está citando o que está acontecendo. Ele inicia no capítulo 5 dizendo que as pessoas estavam se orgulhando de um homem ter relacionamento com a sua madrasta. Ele está dizendo dessa imoralidade sexual e que as pessoas estavam apoiando. E ele cita que ele já havia escrito uma outra carta dizendo sobre isso. E ele está falando, olha, não devemos viver achando que isso é normal, né? Viver de forma imoral, impura, porque o pecado não tem como, né? Você ter relacionamento. Você quer ter relacionamento com Deus, você quer comunhão com Deus. A maior dádiva que a gente pode ter é a comunhão com Deus, e é por isso que nós estamos buscando a Deus e manter perseverante, né, na igreja, nesse caminho. É porque queremos ter relacionamento com o nosso Pai, aquele que nos criou. E quando nós estamos praticando esse tipo de pecado e vivendo, né, eu falo que é um pecado de estimação, Paulo está alertando.
e está achando que isso é normal. Então, muitas vezes a gente convive com pessoas que acabam achando normal estarem vivendo no pecado. E Paulo então está alertando isso, não só, né, a imoralidade sexual, mas pessoas até inclusive né, que são avarentos, que adoram ídolos, que insultam outras pessoas, que é bêbado ou explora outros. Ele fala, a gente precisa ter um olhar de julgar isso. E é interessante que ele fala, olha, é melhor você salvar sua alma e perder o corpo do que, né, você perder tudo. Então, o que ele está... Em outro momento, né, vai ser citado que é melhor você... Né, Jesus disse, é melhor você tirar um olho que te faz pecar, né, e entrar no céu sem um olho, isso não é literal, do que você perder todo o teu corpo. Né? Ou seja, e para ser meu discípulo, você precisa negar a si. Né? E é o ensinamento que Paulo aqui está querendo, que nós realmente entramos em conflito, porque o pecado ele precisa ser enfrentado, né? Ele precisa ser visto, ele precisa nos constranger, porque senão nós ficamos, né, acomodados e, vamos dizer, uma safadeza mesmo. Né? A gente fica safado, a gente esconde a sujeira por debaixo do pano. É isso mesmo, Júlia. Esse capítulo, né, ele é contra o que estava acontecendo dentro da igreja. Ou, de fato, as pessoas que são de fora, não conhecem a Deus, né, não tem o que fazer, né, ao que julgar. E aí é um alerta ao povo da igreja. A carta é para nós, né? É um alerta para nós, sim, sempre. Capítulo 6. Ele vai falar sobre as ações judiciais contra os irmãos, né? Ou seja, uma série de problemas que estão acontecendo que nos ajuda no dia de hoje, né? Ele diz assim no versículo 1 de capítulo 6, quando alguns de vocês têm um desentendimento com outro irmão, como se atreve a recorrer a um tribunal e pedir que injustos decidam a questão em vez de levá-lo ao povo santo? Vocês não sabem que um dia nós, os santos, julgaremos o mundo? E uma vez que vocês julgarão o mundo, acaso não são capazes de se decidir entre vocês e nem mesmo essas pequenas causas? Não sabe que julgaremos os anjos? Que dizer então dos desentendimentos corriqueiros desta vida? Se vocês têm conflitos legais, por que levá-los para fora da igreja? Há juízes que não fazem parte dela? Digo isso para envergonhá-los. Ninguém entre vocês tem sabedoria suficiente para resolver essas questões? Em vez disso, um irmão processa o outro irmão diante dos descrentes? O simples fato de terem essas ações judiciais entre si já é uma derrota para vocês. Por que não aceitar a injustiça sofrida? Por que não arcar com o prejuízo? Em vez disso, vocês mesmos cometem injustiças e causam prejuízos até contra os próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, aqueles que se envolvem em imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério e se entregam à prática homossexuais, são ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados, declarados justos diante de Deus, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito de nosso Deus. Então aqui a gente está vendo que há conflitos entre irmãos. Por quê? Se a gente olhar, eu falei aqui, né, que Corinto ficava numa região portuária, uma região que tinha muito comércio, era uma cidade que tinha bastante gente entrando e saindo, né?
Até por isso que talvez tenha bastante influência, né, de irmãos com algumas ações, né, comerciais, algumas ações, né, com as relações de fora, né, política, econômica. Então, é bem provável que alguns irmãos tinham comércios nessa cidade e que talvez outros irmãos estavam trabalhando para outros irmãos e havendo o quê? Discussões entre eles, aonde, né, um estava levando o outro, né, para a justiça de fora. E aí Paulo está alertando. Por que vocês querem, né, fazer isso com os de fora, aqueles que nem são da igreja, são descrentes, se vocês não têm nem capacidade de resolver entre vocês? Né? Como alguém pode fazer esse tipo de coisa? Ele fala até, é melhor que até que você toma o prejuízo, mas não leve isso para os de fora. Né? Então Paulo está fazendo, né, alertando, né, como deveriam se acertar entre eles. Né? Muitas vezes a gente está também convivendo, né, na nossa irmandade, na nossa comunidade, reunindo como igreja, onde a gente tem algumas dificuldades de relacionar com alguns irmãos, até por alguns comportamentos, e a gente acaba não sabendo como, né, lidar bem com os comportamentos de alguns irmãos, que nos faz a gente, muitas vezes, cometer certos tipos de ações que não vão ser produtivas, porque se pensar que o nosso desejo é que todos nós um dia, né, vivemos juntos, e a gente às vezes não tem nem a capacidade de ter vontade de estar junto com os irmãos, como que vai ser isso no céu, né? Eu sei que não é fácil nos relacionarmos, nós temos algumas dificuldades, mas a ideia é nos acertarmos, né, e nos fazer com que isso seja, que a gente caminhe a aceitar, né, o comportamento né, certos comportamentos de alguns irmãos, não em relação ao pecado, né, mas a ideia é sempre a gente poder ser capaz de estar perdoando e procurar o bom diálogo, né, e acertar. Capítulo 6, versículo 12, vai falar sobre o pecado sexual, né? Ele está citando muito sobre sexo, né? Sexo é uma dificuldade que temos, né? Desde o início da humanidade e, enfim, isso que se perdura até os dias de hoje, infelizmente. E ele vai dizer assim, tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram para o estômago e o estômago para os alimentos. É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor, e o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que, se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. De novo, versículo 18. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse.
pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhe foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honre a Deus com o seu corpo. Né? Não idolatre teu corpo, porque o teu corpo é um corpo santo, aonde você, né, recebeu o Espírito de Deus. Olha, quer mais comunhão do que essa? Né? De a gente, Deus habitar em nós. O quanto é importante, né, a luta, né, de preservar, né, a santidade e a luta de eliminar a vontade dos nossos desejos, porque a liberdade, como ele começa no versículo 12, a liberdade é você saber buscar e fazer aquilo, não que você deseja, mas aquilo que te faz bem, aquilo que te faz você se relacionar de fato com Deus. Porque senão, se tudo que você tem desejo, ou seja, a liberdade falsa, você comete, você na verdade está sendo escravo dela. Porque se você acha que você é livre para fazer tudo aquilo que você quer, na verdade você não é livre. Você é escravo dos seus desejos, que te faz se sentir livre. Vocês conseguem compreender? O verdadeiro livre é aquele que sabe negar a si, porque sabe que aquilo de fato é bom e te liberta da morte. Né? Capítulo 7, versículo 1, ele vai falar sobre o casamento. Né? Como ele está falando sobre imoralidade sexual, porque é o pecado que mais acomete em você, como ele citou, ele vai falar sobre as instruções do casamento. Agora, do versículo 1. Quanto às perguntas que vocês me fizeram em sua carta, digo que é bom que os homens não toquem em mulher. 7, versículo 1. A gente está vendo aqui uma outra carta. Então, a gente tem a primeira carta antes dessa, que a gente está lendo, no capítulo 5, versículo 9. Nós agora estamos vendo essa carta que ele está escrevendo, e a gente vê uma terceira carta que eles escreveram para Paulo. Então, Corinto também escreveram para Paulo. Né? Quando nós estudamos, nós estamos vendo que há pelo menos 4 cartas aqui. Até agora, né? 1º e 2º Coríntios, uma carta que Paulo mandou e uma carta que Paulo recebeu. Versículo 2. Mais uma vez que há tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa e cada mulher o seu próprio marido. Vamos lembrar, né? Como estava Sodoma e Gomorra, quando Deus, né, mandou o dilúvio, porque ele via que não havia pureza. Né? Somente uma família foi salva, e dela, enfim, depois Deus fez uma aliança com Abraão e chegamos até Cristo Jesus e até nós. Então, olha a importância, né, de se manter, né, moral, não imoral. Né? E ele está, então, aqui recomendando para que cada homem, né, e cada mulher, cada um tenha o seu, né, um casamento. Versículo 3. O marido deve satisfazer as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. E aqui ele está falando de sexo. Tá? Ele está falando sobre sexo. Ele não está falando sobre outro assunto. Ele está falando sobre desejos carnais. Então, aqui no versículo 3, ele está dizendo que um deve satisfazer o outro. E aí ele fala, a esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma,
Não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Ou seja, a satisfação ela tem que ser, não pode ser privada, nem de um nem de outro. É o que Paulo está dizendo, porque se vocês fizerem assim, não fizerem como ele está instruindo, você justamente corre o risco de tudo que está acontecendo no contexto. Desde o início de capítulo 5. Né? E muitas vezes nós arrumamos desculpas para que isso não aconteça. E a gente vê as consequências drásticas. A gente sabe, por exemplo, a gente teve um momento que nós vivemos há uns 2, 3 anos atrás, que foi a pandemia que iniciou, né, que já vai fazer 5 anos. Por que Marta está dizendo? O quanto de divórcio houve, né, nesse momento onde, né, o casal estava junto. Quantos problemas conjugais não existem nesse mundo? Né? Que inclusive isso faz inclusive separar o homem a buscar prazeres e sexo no mesmo sexo, né? Como ele já citou no capítulo 6, né? Sobre a homossexualidade, a prática da homossexualidade, no versículo 10. Então ele está dizendo assim, não privem no versículo 5, um ao outro, de terem relações, a menos, ele está dando aqui, ó, a menos que ambos concordem em abster-se da intimidade sexual por certo tempo, ou seja, por um tempo, a fim de dedicarem de modo mais pleno à oração. Então, é para ficar um tempo fora, se os dois se concordarem, para orar e, de novo, né, mantenha assim relação. Por quê? Depois disso, una-se novamente. Por que a gente deve fazer isso? Olha o que ele está dizendo. Depois disso, una-se novamente para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Digo isso como concessão e não como mandamento. Gostaria que todos fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom concedido por Deus. Um tem esse tipo de dom e o outro aquele. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneça como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. Olha aqui, se você vive na promiscuidade, né, ou na fornicação, na masturbação, né, no pecado fora do casamento, no pecado sexual fora do casamento, não consegue se conter, como Paulo está dizendo, case-se. Case-se porque você está vivendo em pecado, você está sendo imoral. Você que está namorando por muito tempo, né, que vive mantendo relações sexuais com a sua namorada, né, não tem compromisso com ela e ela sucessivamente está, né, dando, né, o seu corpo de forma íntima para aquele que realmente não quer assumi-la em compromisso. Ah, mas Marcos, não temos condições financeiras tal. Então que você pare de fazer isso. Então, e que vá buscar soluções para viver em santidade. É isso que Paulo está dizendo. Não sou eu, é a palavra do Senhor. É? E isso falo por experiência. Versículo 8, versículo 10. Para os casados, porém, tenho uma ordem, que não vem de mim, mas do Senhor. Ou seja, um mandamento. Não deve se separar do marido. A esposa não deve se separar do marido. Mas se o fizer, que permaneça solteira, ou que se reconcilie com ele. E o marido não deve se separar da esposa. Ou seja, sem separação. O que Deus uniu, que o homem não separe. Né?
Você tem problema? Volta lá para sua primeira. É isso que ele está dizendo. Não dá? Não case de novo. Ah, mas é difícil. Porque você escolheu. Então, e você que está, né, ainda namorando, não é a pessoa certa? Já separe então. Não mantenha, né, relação com a pessoa. Busque orientação, que é a melhor coisa. É assim que diz o Senhor, e nem Paulo. Versículo 12. Agora me dirijo aos demais. Embora o Senhor não tenha dado instruções específicas a respeito, se um irmão for casado com uma mulher descrente e ela estiver disposta a continuar vivendo com ele, não se separa dela. Então, aqui a gente está vendo pessoas que casam com pessoas que não acreditam, né? Que não são cristãs, que não são discípulos. Ele fala, mesmo que você casou com essas pessoas, não recomenda separar. Ele fala, e se uma irmã for casada com um homem descrente, ou seja, agora o homem e a mulher, e ela estiver disposta a continuar vivendo com ela, não se separe dele. Pois o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas eles são santos. Se, porém, o cônjuge descrente insistir em separar, deixe-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Você, esposa, como sabe que eu, marido, poderia ser salvo por sua causa? E você, marido, como sabe que a sua esposa poderia ser salva por sua causa? Cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou, e cada um permaneça como estava, quando Deus o chamou. Essa é a minha regra para todas as igrejas. Se um homem for circuncidado antes de crer, não se deve tentar mudar sua condição. E se um homem não foi circuncidado antes de crer, não o deve ser agora, pois não faz diferença se ele foi circuncidado ou não. O importante é que obedeça os mandamentos de Deus. Sim, cada um deve permanecer como estava quando Deus o chamou. Você foi chamado sendo escravo. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe isso o preocupe, mas se tiver oportunidade de ficar livre, aproveite-a. Se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. Se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço, portanto não se deixem escravizar pelo mundo. Cada um de vocês, irmãos, devem permanecer como estava quando Deus o chamou. Quanto à pergunta sobre as moças que ainda não se casaram, não tenho para elas um mandamento do Senhor. Em sua misericórdia, porém, o Senhor me deu a sabedoria confiável e eu compartilhei com vocês. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneça como estão. Vocês já têm esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, terão que enfrentar dificuldades em minha intenção e poupá-los disso. Vamos dar uma pausa aqui para a gente compreender, tá? Então, se você tinha uma condição antes de aceitar Jesus, e um aceita, seja ele o homem ou seja ele a mulher, né? Um dos dois, mantenha do jeito que está. Né? Não separe por conta disso, porque você já veio. Né? E, inclusive, ele está dizendo, se você era circuncidado, essa história da escravidão, né? Ou seja, da tradição, daquilo que você vivia, ele fala, isso não vai te importar. O importa é que Deus te chamou. E se Deus te chamou e você aceitou Jesus, você está nessa condição, e você é casado e um não aceitou ainda, você pode santificar um ao outro.
né? Existe a possibilidade. Caso um não queira, né, que você continue em Cristo Jesus, então que você se separe. Né? Ou seja, é melhor você estar em Cristo do que estar casado com alguém que não quer. Mas ele está dizendo, não separe por nenhum momento. E aí ele está orientando, você que é solteira, né? Você é solteira, e você é discípulo, né? Seja o homem, seja a mulher. Ele está orientando, é melhor que você não case com alguém que não, né, tenha os mesmos princípios e valores. Porque você vai ter dificuldade para que realmente você convença-o de ele, né, ele se converte. Ah, Marcos, eu já conheço histórias de pessoas que aceitaram, não é mesmo? Sim, é possível que isso aconteça. Mas a recomendação é melhor que você encontre alguém, né, um varão, uma varoa, né, alguém que esteja debaixo dos mesmos princípios e valores que você. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 29. Irmãos, isto é o que eu quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Aqueles que choram, que se alegram, os que compram coisas não devem se entregar totalmente às tristezas, à alegria ou aos bens. Aqueles que usam as coisas deste mundo não devem se apegar a elas, pois este mundo, como conhecemos, logo passará. Versículo 32. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Mas o homem casado precisa pensar em suas responsabilidades neste mundo e como agradar a sua esposa. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa do corpo e do espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar o seu marido. Olha que interessante, né? Ele está dizendo sobre quem vai permanecer solteiro, né? Que é melhor permanecer solteiro porque você consegue se dedicar, mas ele está dizendo lá anteriormente, se você não consegue, é melhor que você viva em santidade e case com alguém que tenha os mesmos princípios e valores, né? Que sigam a mesma fé. É essa a orientação. Mas se você está casado, né? Que você vai ter o quê? Infelizmente, né? Ou felizmente, porque ele fala que é melhor, né, viver, aquele que pode, consegue viver na obra. Mas se você está casado, você vai ter agora a obrigação de manter dentro do teu casamento. Por quê? Porque senão você pode perder a tua salvação. Você está entendendo? Ele já citou lá atrás, né, sobre a relação sexual do casal, né, a permanecer juntos, porque o pior pecado no corpo é o sexo, a imoralidade que as pessoas vivem, e por conta de não um conceder ao outro, isso vai fazer com que a gente tenha, né, essa dificuldade de manter juntos. E ele está citando aqui que agora vocês têm que, para se manter firmes, unidos no caminho do Senhor, que vocês tenham o cuidado um com o outro, né? Tanto o homem quanto a mulher. E é isso que ele está instruindo aqui. Vamos lá. Já até me perdi aqui. Versículo 38. Se, contudo, um homem acredita que está tratando a sua noiva de forma inapropriada e que seus impulsos vão além de suas forças, que se case com ela, como é o desejo dele. Não é pecado, mas se tiver assumindo um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar a sua paixão, faz bem em não se casar. Por quê? Olha que interessante, né? Se lembra quando José e Maria
Um se deu ao casamento, né? Maria se deu, né, ao casamento de José. O casamento no passado era diferente dos de hoje, né? Hoje a gente casa no civil e já automaticamente, né? Às vezes 1, 2, 3 dias né, a gente vai casar no religioso, vamos dizer assim, né? Pedir a bênção. Ali quando eles estavam noivos, eles já estavam casados no civil, já tinham um compromisso. José e Maria, né? Maria né, se deu em casamento, em compromisso com José, já estava compromissado. Se ela cometesse algum pecado, algum dano, né? Inclusive a virgindade né, debaixo das leis judaicas, que a gente leu inclusive agora em Deuteronômio, o homem, o pai, tinha que provar que a mulher era virgem quando mostrava o lençol sangrando. Porque se o lençol não sangrasse, ela poderia ser apedrejada, porque ela tinha já um compromisso com o noivo. Olha como era, né, as leis judaicas. E aqui ele está citando o quê? Né? Ele está citando que se esses noivos que já estão compromissados, porque já está compromissado, se você está aí namorando e está tendo relação sexual, você já tem um compromisso mais do que sério com essa pessoa. Ele fala, se você não está se aguentando, casa logo. Se você não controla essa paixão, que case. Se você tem o controle, ok, espera no tempo oportuno, então e case. Que bom vai ser. Ou seja, olha a preocupação, né, que Paulo está tendo sobre a união do casal, que é a família. A família é a instituição sagrada, é uma instituição divina de Deus. Através da família, que você que está assistindo aí, e que eu também estou aqui, é por conta que meu pai teve relação sexual com a minha mãe. E pela graça de Deus, né, meus pais têm 52 anos de casado, que é um exemplo para a minha vida. Existem uma série de desafios e dificuldades para se manter casados. Mas se manter casado é uma escolha, é uma obediência se manter a Deus. Não fui eu que escolhi a esposa para você. Ou não sou eu que estou escolhendo a pessoa da qual você quer se casar ou quer se relacionar. Mas Paulo está instruindo isso. Desculpa estar estendido aqui, porque é algo que eu venho estudando bastante, venho ajudando, inclusive, né, jovens, e até tem uma surpresa para vocês depois. Mas, enfim, e é o conselho que Paulo está dando. Então vamos agora entrar no último capítulo. E desculpa, me perdoe se eu estendi hoje a leitura. Capítulo 8, versículo 1. Quanto à pergunta sobre a comida sacrificada, ele vai agora mudar, né, de outro assunto. Ele está instruindo os irmãos sobre sexo, que foi bem extenso, 2 capítulos. Agora ele vai falar sobre comida sacrificada a ídolos. Quanto à pergunta sobre comida sacrificada a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento a esse respeito. Contudo, o conhecimento traz orgulho, enquanto o amor fortalece. Se alguém pensa que sabe tudo sobre algo, ainda não aprendeu como deveria. Mas quem ama a Deus é conhecido por Ele. Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo. E que há somente um Deus. Sim, é fato. Que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. Há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, a quem vieram todas as coisas criadas e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. Versículo 7. No entanto, nem todos sabem disso.
Alguns estão acostumados a pensar que são os ídolos, são de verdade de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando deuses de verdade. E a sua consciência é fraca, é contaminada. Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos? Não obtemos a aprovação de Deus pelo que comemos. Nem perdemos nada se não comemos, e se comemos, nada ganhamos. Contudo, tenha cuidado para que a sua liberdade não leve outros de consciência mais fraca a tropeçar. Pois se alguém vir você dizer ter um conhecimento superior, comer no templo de um ídolo, acaso não será induzido a contaminar-se a própria consciência ao ingerir alimentos oferecidos a ídolo? Assim, por causa de seu conhecimento superior, um irmão fraco pelo qual Cristo morreu acaba se perdendo. E quando vocês pecam contra outros irmãos, incentivando-os a fazer algo que eles consideram errado, pecam contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu, como faz um irmão, pecar, nunca mais comerei carne, pois não quero fazer o meu irmão tropeçar. Olha que interessante aqui, né? E a gente não tem muito tempo, e eu recomendo que você busque um estudo aos Coríntios, porque tem todo um contexto, toda uma história. Paulo está escrevendo para um povo, para uma época, para um momento, para uma região, né? Como eu citei aqui, uma região portuária, tinha muito comércio, muita, né, a economia girando ali, irmãos que provavelmente tinham seus comércios, comércios esses que tinha o sindicato e a reunião, inclusive nessas reuniões tinham o que? Refeições oferecidas a ídolos. E muitas vezes eles estavam com dificuldade. Imagina, você comerciante, tendo que participar, porque se você não participar dessas reuniões, o que vai acontecer? Você não está, né? Seu comércio vai cair fora. E você vai sobreviver daquilo. Então, a dificuldade que os irmãos estavam tendo em relação a ídolos. Eu vou ser muito breve, estou sendo muito breve, muito raso, né, para falar sobre isso. Até por conta do tempo, que já estou mais do que estourado aqui, geralmente com a leitura diária. Mas o fato é que ele está trazendo aqui primeira coisa, né, o alimento foi feito para o corpo, ponto. Né? Não é um alimento que vai fazer você se desligar e ligar de Deus. Ao contrário, o alimento é dado por Deus. Esses alimentos que são sacrificados, dados a ídolos, esses ídolos e Deus nem existem. Né? Ele fala, não, pode até existir, mas só há um Deus. O Deus que criou tudo, na verdade. Né? Inclusive o alimento. Mas se isso te faz, né, se algum tipo de alimento, alguma coisa faz seu irmão tropeçar, então, né, não mostre isso para ele. Né? Se você quer comer alguma coisa ou tomar alguma coisa, inclusive falam-se, né, sobre bebida alcoólica e tudo mais, se é pecado ou não beber uma taça de vinho ou tomar uma cerveja e tudo mais, se você sabe que isso vai tropeçar o irmão, não beba. Né? Faz isso na sua casa, né, entre você e sua família, sem que ninguém se escandalize e tudo mais. Não precisa fazer isso na frente do irmão. Essa relação é muito relação íntima entre você e Deus. Ele não está dizendo que o alimento ou a carne de porco ou qualquer outra coisa te faz pecar. Né? Não faça disso, né, que isso seja um escravo. Inclusive isso te traga a você até ser religioso. Né? Aqui na descrição desse vídeo, eu tenho deixado nos últimos um link de uma aula bônus sobre o alimento, né, de porco. Se hoje deve ou não comer, eu citei a carne de porco, mas tem outras aves, né, animais que vivem na água, né, e também os terrestres. A gente leu Deuteronômio, Moisés instruindo ao povo. E a gente está vendo agora a Paulo, está vendo? A correlação, que legal, né? Que divino. Paulo instruindo agora os irmãos aqui em Corinto.
Bom, obrigado. Desculpa aí a minha extensão. Geralmente, né, eu não tenho o meu compromisso não é com o tempo, mas meu compromisso é em fazer a leitura. E que essa leitura a gente possa extrair o melhor proveito dela. E tanto a leitura, né, da primeira leitura do dia anterior da carta aos Coríntios como essa, são instruções que nos ajudam muito a entender os nossos, né, as nossas práticas, aplicações para nós no dia a dia. Muito bom, irmão. Não se preocupe quanto ao tempo. Amém, Cida. Obrigado por você estar aqui, né, comigo, você, Abel, a Júlia. E talvez tenha mais outras pessoas que passaram ou que não se manifestaram. E que bênção, né, você está aqui nessa hora, né, acompanhando a leitura de hoje, ao vivo. Hoje eu fiz uma leitura um pouco mais atrasada. Eu não tenho como me comprometer. Alguns irmãos falaram, mas você tem um horário certo? São 365 dias, irmãos. Eu não vou conseguir me comprometer, porque eu tenho certeza que eu não vou conseguir cumprir isso, né? Eu tenho outros compromissos além, né, da leitura, mas a minha prioridade hoje tem sido ler a Bíblia todos os dias. Então, vou convidar vocês a nos curvar aí e a nos colocar no nosso pensamento em fazer uma oração antes, né, de a gente encerrar aqui essa transmissão. Querido Deus, grandioso és o Senhor, Criador de todas as coisas, do céu, da terra, Pai que nos criou para sermos santos, livre de todo pecado, mas que, infelizmente, nós humanos acabamos errando e pecando desde do pai Adão, que veio a esse mundo. O pecado entrou no mundo e, graças à sua misericórdia estendida por milhares de anos, o Senhor enviou o plano da redenção, a obra salvífica, Jesus Cristo, que veio a esse mundo para revelar quem é o Senhor, revelar o teu amor por nós, se sacrificando naquela cruz, escorrendo aquele sangue que é a expiação dos nossos pecados. Ajude a termos fé e acreditarmos em Cristo Jesus, porque Ele reina à sua destra. Ele não está na cruz, Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele conviveu por 40 dias e subiu ao céu. E obrigado, Pai, porque nós temos esperança que um dia Jesus irá voltar para nos buscar. Ajude-nos a compreender essas suas palavras aqui em nossa língua, e nós já te agradecemos desde já por ter a oportunidade de poder estudar, e ajude a compreender e obedecer às suas sagradas escrituras, a colocá-las em prática em nossas vidas, Senhor. E criarmos dependência em Ti, Pai. Que as lições dadas a Paulo, aos irmãos em Corinto, possa servir como alerta e advertência, nos corrigindo, nos advertindo para vivermos uma vida santa, da qual o Senhor vai vir buscar através de Jesus. E é em nome dele que nós oramos, pedindo a livração de todo o mal e a guarda no dia de hoje a todos que aqui estão. E se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos dando continuidade na leitura das suas Sagradas Escrituras. Amém. Bom, Deus te abençoe e fica sempre aqui o meu recado no final das leituras. Nós iniciamos ontem, né, no dia 98, a carta aos Coríntios. Já vimos hoje que temos mais do que 2 cartas aos Coríntios, né? Olha como é bom você e eu estudarmos, né? A gente já viu que temos 4 cartas aqui. Hoje nós, né, no dia 99, nós paramos no capítulo 8. E amanhã, se Deus permitir, né, uma marca de 100 dias da nossa leitura. 100 dias. E obrigado por você estar aqui, acompanhando e me incentivando quando você escreve, quando você faz pergunta, quando você deixa o seu joinha, né, quando você compartilha, convidando mais pessoas a estarmos aqui conosco nesse encontro. Então, continue conosco,
Uma forma de você ser avisada toda vez que eu entrar aqui é você ao final clicar aqui, né, em minha imagem e se inscrever no canal e ativar o sininho. E você também pode assistir o dia anterior, que é o dia 98, clicando aqui na tela. Você pode voltar, né, e assistir, acompanhar a leitura do dia anterior, que foi o início dessa carta aos Coríntios, né, que Paulo escreveu aos irmãos em Corinto junto com Sóstenes. Na descrição desse vídeo, você tem esses 99 dias de leitura. Você pode clicar então e assistir conforme você quer, voltar aí. Você pode compartilhar com alguém. E também tem aqui a descrição para relembrar sobre uma aula bônus que faz você ver a respeito desse último capítulo 8 sobre alimentação. Deus te abençoe e nos vemos amanhã, se assim Ele permitir.